E bom dia novamente, né? Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão tranquilos? Vamos todos entrando no ao vivo. Já estou ao vivo aqui com vocês. Nossa aula já vai iniciar. Bora lá. Pessoal, hoje a gente vai continuar o conteúdo da nossa aula passada e também eu tenho novidades aí para vocês, tá bom? Tenho algumas novidades aí para falar para vocês na aula de hoje, tá? Deixa eu só abrir aqui o arquivo da aula de hoje. Que o computador deu uma desligada. Bom, a gente vai continuar aí, né, na nossa matéria de processadores de texto. É a nossa quarta aula, né? É a quarta aula que a gente está tendo, que eu estou explicando documentos, tá? Hoje a gente finaliza a explicação dos documentos, tá? Hoje a gente finaliza aí a explicação dos documentos e a gente depois vê um outro conteúdo novo aí sobre o tema processadores de textos, tá bom? Certinho? Todo mundo já está online, todo mundo está sentadinho, conectado, bonitinho. Ainda tem uma galera que não entrou ainda. Bora lá então, hein, gente? Bora lá, eu vou mudar a tela aqui. Tanto a minha tela de gravação, quanto a minha tela aqui com vocês. Certo. Todo mundo tá me vendo, todo mundo tá me ouvindo. Todos estão me ouvindo e me vendo. Esse cara bonito que vos fala. Ó, vamos lá que tem gente que não entrou no ao vivo, hein? Entrem no ao vivo, ó. A gente tá em 20 pessoas comigo e somente 16 agora, né? 16 pessoas no ao vivo, hein? Vamos lá, hein, gente?
17, vamos lá. Tem que chegar aí no 19, tá? Porque a 20ª pessoa sou eu. Eu sou número 20. 17. Vamos lá, gente. Dando sequência, então, na nossa aula. Mas na aula passada a gente viu alguns documentos, né? A gente viu sobre procuração, vimos sobre atestados, vimos sobre declaração, né? Declaração, atestado, procuração. Vimos também sobre o memorando, né? E hoje a gente vai ver outros documentos. Hoje a gente finaliza toda essa parte de documentação. A gente finaliza toda essa parte de documentação, tá bom? A gente finaliza toda essa parte de documentação e aí na próxima aula a gente vai ver outros assuntos aí sobre a matéria. Documento de hoje, né? Documento preparado para hoje. O primeiro deles está sendo a circular, né? O que a circular ela proporciona para a gente, né? O que a circular proporciona para a gente? Ele é um documento interno, né? A circular é um documento interno. Ela é considerada uma correspondência, né? Aonde você tem um texto, tem um conteúdo padrão e esse conteúdo ele é emitido para todos dentro da empresa, tá? Então, exemplo, dentro da empresa que a gente trabalha, né? Dentro da nossa empresa, a gente vai vai emendar um feriado, tá? O feriado é na sexta, a gente vai emendar quinta, sexta, sábado, domingo e só volta na segunda. O diretor, né, o responsável pela ordem, né, ele cria a circular, cria esse documento, né, cria essa correspondência e ele dispara essa correspondência para todo mundo dentro da empresa, para todos os setores, para todos os cargos, né, dentro da empresa, tá? Para que todo mundo tenha ciência que vai existir um feriado no dia X e que a empresa tomou como conduta emendá-lo aí quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? Então é o que ele fala aqui, ó. É uma correspondência, né, que alguém vai se dirigir ao mesmo tempo a várias pessoas, as várias repartições, né, que seriam setores, né? E é uma correspondência multidirecional e por isso não consta destinatário, tá? Então aí você não vai colocar aquele famoso para, né? Você só vai colocar de quem está emitindo esse documento, mas você não precisa colocar o para, tá? Então, como sempre, em todos os modelos da aula, né, que a gente está vendo, eu passo uma estrutura, né, um modelo de estrutura para vocês olharem e na hora de criar, tentar seguir essa estrutura. E o exemplo, tá? Um exemplo, a gente tem lá o título, nós temos a data, né? Nós temos o número da circular, nós temos o título, né, do que é que se trata essa circular, tá bom? E o conteúdo propriamente dito da circular, tá? O conteúdo dito propriamente da circular e o nome completo e o cargo de quem está emitindo a circular, tá bom? E aí essa circular ela é assinada por quem está emitindo, tudo bem? Como atividade de hoje, a primeira das atividades de hoje, a gente vai criar uma circular, tá bom? Essa circular, ela tem uma história aí por detrás. Então a gente vai trabalhar hoje, nesse exemplo, a gente vai trabalhar dentro de uma rede de supermercados,
tá bom? Aonde essa rede de supermercados contratou uma pessoa, né, uma pessoa propaganda, né, um garoto propaganda. Só que quando a gente cria uma propaganda, essa propaganda ela tem um contrato, né, data de início e data de término. Como está chegando a data de término, né, do contrato para essa propaganda, a gente vai mandar uma circular para todos da empresa, para todas as empresas, para toda a rede, aonde a gente precisa retirar, né, a gente precisa retirar todas as propagandas, todas as imagens, ou né, tudo que contém a imagem do modelo, né, da pessoa aqui contratada, que foi o Edmar Júnior, tá? Que foi o nosso garoto propaganda aí para nossa rede de supermercados. Então a gente vai tirar, né? Vamos ter que remover tudo. Então vamos ter que criar uma circular com esse contexto, tá? Eu vou dar um print e mandar aí para vocês também, tá bom? Próximo documento. Próximo documento que vamos trabalhar, vamos ver, né, é o requerimento, tá bom? O requerimento, ele é um documento que, assim como o nome diz, né, a gente vai requerer, né, a gente vai solicitar algo, tá? Então você pode criar um requerimento em diversos momentos, em diversas situações, para diversos setores e diversos órgãos, tá? Quando você quer alguma coisa, tá? Então, como ele diz aqui, né, o requerimento ele pode ser considerado como um documento específico de solicitação, tá? E através dele, né, as pessoas, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ele solicita o direito a algo, tá? Considerado por lei, decreto, ato, decisões e etc, tá? Então, por exemplo, você foi no médico, estava doente, ficou internado, uma situação que eu tô dando. E aí você ficou bem e saiu. Só que aí você quer, que é um direito nosso, muitas vezes a gente não sabe, mas você quer a cópia do seu prontuário médico. Você quer uma cópia. Então você precisa criar, né, fazer um requerimento, enviar esse requerimento para o hospital, né, entregar para a pessoa responsável para o hospital, protocolar esse requerimento lá no hospital. Eles vão te dar um prazo para poder tirar cópia, enfim, do seu prontuário, tudo bonitinho. E aí você depois vai lá e pega a cópia do seu prontuário médico, tá? É um direito nosso, tá? Então aí é um exemplo de uma situação que você tem que criar um requerimento. Um outro exemplo, aqui na escola não tem essa burocracia, mas um exemplo, eu quero o meu boletim, tá? Então para solicitar o boletim ou solicitar o histórico escolar, eu preciso que você preencha esse requerimento e a gente precisa de pelo menos 15 dias para poder emitir e você vir retirá-lo. Um exemplo, tá? Então o requerimento, ele é a forma, né, uma forma legal, uma forma séria de você solicitar algo, e aí você logicamente tem tudo isso documentado, tá bom? Como sempre, o modelinho aí, né, da estrutura do requerimento. O requerimento ele é bem objetivo, o requerimento não tem papel timbrado, né? Se é você que está criando, uma pessoa física não tem um papel timbrado. Então, aí você coloca lá, né, excelentíssimo, meritíssimo, vossa senhoria, né? Escreve o texto, né, do que você está solicitando, né, do que você está pedindo, a data que você está entregando, e você assina, né, coloca o seu nome completo
de preferência ali com RG, né, número de RG, e assina. Tudo bem? A formatação, né, alinhamentos, tamanhos, isso daí a gente já segue um padrão, tá bom? O exemplo do requerimento, aqui no título, né, para quem você está pedindo, solicitando, o texto, que é o que você está solicitando, tá? E aí no final você põe a data, põe o seu nome completo e a assinatura, tá bom? No requerimento, a gente tem temos esse cara aqui, né? Requerimento. Nós temos esse cara no requerimento, essa atividade que a gente vai fazer no requerimento, tá? Que é o que? A gente vai criar. A gente vai... lembra lá da história de solicitar o boletim, solicitar o histórico e por aí vai? Vamos criar uma situação, aí você pode, aqui no caso ele fala nome de uma faculdade, mas você pode colocar como, por exemplo, a escola aqui, a escola server. Você pode colocar lá o curso que você está fazendo e que você está solicitando, né, a grade do curso. Você quer saber, né, com mais detalhes sobre a grade curricular, as disciplinas, o conteúdo que é ministrado. Então você pode solicitar a grade curricular, tá bom? Então tem um exemplo aí. Tem um exemplo, né? Esse é o exercício. Seguindo o exemplo, você vai criar, né, a atividade de hoje. Mais um dos documentos, tá bom? Mais um dos documentos. Este documento agora é o ofício, tá? O ofício, assim como o nome, ele retrata algo que é oficial, tá? Ele retrata algo que é oficial, tá? Então você vai criar um conteúdo, vai criar um documento, onde esse documento, esse conteúdo, ele vai ser destinado a autoridades, né, pessoas públicas, ou até mesmo empresas, né, e pessoas físicas, né, que nem a gente, solicitando, né, reivindicando uma explicação, né, ou um comunicado sobre um determinado assunto. A gente vê muito isso no jornal, né? Quando você assiste jornais aí, a gente verifica muito. O jornalista, ele dá a notícia, fala sobre algum acontecimento, alguma coisa que houve, e aí eles falam, né, em nota, né, o secretário tal ou a pessoa tal informou pra gente que houve, né, tal situação, procedeu de tal maneira, né? Ou às vezes eles falam, ó, nós tentamos contato, né, com a repartição pública tal, porém não obtivemos um retorno, né, uma resposta até o momento. Então a gente encontra muito isso em telejornais, né? Então o que o telejornal faz? Houve uma situação, né? Houve uma situação, um problema no seu bairro, você acionou a reportagem foi lá, gravou, apurou todos os fatos, e aí ele pede um esclarecimento. Por que não foi feito? Por que não existe um prazo? E aí, né, a repartição pública ou a empresa, ela dá uma resposta, né? Ela explica o porquê dos fatos, o porquê dos acontecidos. Tudo bem, gente? Então, a gente tem aí o ofício, que é para ser utilizado para esta forma, tá? Então, caso, por exemplo, você tenha alguma situação no seu bairro, né, que a prefeitura ou o governo não resolveu, você pode criar um ofício, protocolar esse ofício na prefeitura ou na subprefeitura do seu bairro, que eles precisam dar um retorno para você, tá? Precisam dar uma resposta para você,
do porquê não foi feito ou porquê da demora de alguma coisa. Então o ofício ele tem essa maneira e a gente precisa tomar muito cuidado com a forma que vai ser escrita, né? Porque é algo oficial, né? Então a gente precisa utilizar ali, né? Rasgar um pouquinho ali o português da maneira mais correta, tá bom? Então, seguindo lá novamente um modelo, né? Uma estrutura do ofício, como nas aulas anteriores, né? Então aqui tem o exemplo da estrutura. Aqui é um exemplo, né? Um modelinho de ofício. Então aqui a gente tem um ofício, tem a numeração do ofício, o ano do ofício, né? Aí ali ele tem a saudação, né? Excelentíssimo, né? Está abreviado, né? Excelentíssimo senhor, aí está ali o nome, né? José Pereira de Souza, prefeito do município de Marília, São Paulo. E aí tem lá o título, né? O ofício, ele refere-se a quê? Aqui no caso está se referindo a uma correção salarial, né? Que está sendo exigida. E aí tem o texto, a assinatura, o cargo de quem está exigindo, ou o nome completo de quem está exigindo, e depois você assina lá bonitinho, tá? Então, no caso, quem está emitindo esse ofício é o sindicato, tá bom? É o responsável, né? Do sindicato da cidade de Marília. Tudo bem? Sobre o ofício, a gente vai, né? Tem uma historiazinha aqui do ofício. Você vai criar, né? Você vai criar aí o ofício com base nessa história. Nós todos, vamos fazer um evento, tá bom? Vamos fazer um evento. Esse evento, ele é um evento público. Então, por ser um evento público, a gente precisa da autorização da prefeitura, da polícia militar, da CET, né? Tem toda uma estrutura por detrás, então a gente precisa criar um ofício pedindo autorização, né, para a prefeitura, que a gente vai fazer um evento. Aqui no caso ele tem a data, né, que vai acontecer no dia 15 de janeiro de 2022, às 16 horas, né, aonde o foco desse evento é para doação de sangue, né, doação de sangue voluntária, tá? Então vocês vão criar um contexto aonde no ofício a gente vai ter que colocar essas informações e a gente vai mandar, né, esse ofício para a prefeitura da cidade de São Paulo, tudo bem? Então tem que conter o nome da prefeitura, tem que conter o nome do prefeito e do subprefeito também, né, para ficar uma coisa formal, e a gente vai emitir esse ofício, tudo bem? Tá? Próximo documento. O contrato, tá? O que é um contrato, gente? O contrato ele é um documento de acordo, tá? Entre pessoas, tá? Ou entre empresas e pessoas, ou pessoas e empresas, tá? Então o contrato ele é criado para poder trazer segurança para ambas as partes, tá? O contrato ele tem essa finalidade, ele traz uma segurança para ambas as partes, tá bom? E a gente pode criar contratos para diversas situações. Quando você vai vender algo, vai vender um carro, uma casa, uma moto, né? Você cria seu contrato de venda ou compra e venda, né? Você também, dentro do contrato, a gente tem a possibilidade de criar um contrato de prestação de serviço, tá? Você vai contratar alguém para pintar a sua casa. Você pode criar um contrato para que assine, né?
Você se compromete a pagar o valor tal e o pintor se compromete a pintar, né, a casa, os móveis, as cores, enfim, tudo especificado lá, tá bom? Então, o contrato ele existe para formalizar alguma coisa. E o contrato ele tem ali os deveres, né, de ambas as partes, tá? O que cada um precisa estar cumprindo, precisa estar fazendo. O contrato também utiliza-se de um vocabulário um pouquinho mais requintado. Geralmente quem cria contrato acaba sendo... você paga para um advogado criar, né? Um escritório contábil criar o contrato, mas você pode criar um contrato também. Ele tem valor legal, tá? A gente só precisa tomar cuidado com as palavras, o que vai colocar lá. Tá bom? Então aqui está um exemplo do contrato. Então a gente tem lá os dados, né, de quem está contratando, ou de quem está vendendo, ou de quem está comprando, e os dados de quem está sendo contratado ou de quem está vendendo, tá? Ou comprando. Vai depender muito da sequência. O objetivo do contrato, né, qual que é o objetivo desse contrato? É uma prestação de serviço? É a compra de um produto, tá? As condições, né, desse contrato, questão de pagamento, forma de pagamento, data de entregas e assim por diante, tá? E também caso tenha rescisão do contrato, né, caso alguém rompa o contrato, se há ou não há alguma rescisão, algum valor, alguma coisa do gênero, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? O exercício do contrato. A gente agora, nesse momento, faz parte de uma empresa de eventos. A gente vai fazer uma festa. A gente trabalha com eventos, tá bom? E a gente vai fazer um evento para uma pessoa. Então a gente precisa criar o contrato dessa festa, né? Então a gente precisa colocar o que vai ter na festa, que tipo de comida, que tipo de bebida, se vai ter animação ou não, música, que tipo de música vai tocar, a duração da festa, quantas pessoas, quantos funcionários estarão trabalhando na festa, tá? Quantos convidados participarão da festa, né? Se a festa é temática, tá? Se a festa vai ser feita num salão próprio ou em um salão aonde o contratante alugou, ou vai ser na casa da pessoa. Então, aqui a gente tem algumas orientações, tá? A gente tem aqui algumas orientações que na hora de você digitar o contrato, você precisa meio que seguir essa ordem, tá bom? Então, o contrato é algo bem importante aí. E aí no final, você cria lá as pessoas, você vai criar quem está contratando e você vai colocar os seus dados ou o nome da empresa, aí você pode criar o nome de empresa que está sendo contratada para o evento. Tudo bem? E o relatório? Se eu não estou enganado, esse é o nosso último documento da aula de hoje, hein? Ó, que chique. O relatório. O que é o relatório, gente? O relatório, ele é um documento que ele é utilizado para descrever algo. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início das nossas aulas, antes de a gente ter uma estrutura, utilizar a sala Google e utilizar outras coisas, eu pedia para vocês fazerem um resumo da aula, tá? Eu pedia para vocês fazerem um resumo da aula. O resumo da aula nada mais é do que um relatório. Você está retratando, né? Você está descrevendo o que você entendeu, o que você analisou, o que teve na aula, tá? O relatório nada mais é do que isso, tá? Você vai participar de algo e vai descrever, tá? O relatório,
ele tem toda uma formatação a ser seguida, tá? Então ele tem lá a folha de rosto, dependendo do tamanho, a gente coloca um índice, a gente coloca a introdução desse relatório, né? A gente coloca o desenvolvimento, né? Para qual função o relatório foi criado, tá? A gente conclui, né? A gente coloca o nosso ponto de vista no relatório. Aí está especificado a conclusão. E caso seja algo que você teve que fazer pesquisas, né? A gente coloca referências bibliográficas, né? Se você teve que pesquisar em livros, algo do gênero. E também a gente anexa as imagens, tá? A gente anexa imagens que foram tiradas ou que fazem parte desse relatório, tá? Então, é algo que tem uma normativa, né? A gente tem que seguir umas regrinhas aí da ABNT para ser colocado. Tudo bem? A gente ouve muito falar sobre relatórios, né? Principalmente tem um assunto muito recente, né? Que vou dar um assunto aí do nosso dia a dia, do Rodanel, né? O Rodanel aí, que roubaram milhões, ainda não foi entregue, a obra foi mal feita, vão ter que refazer a obra, enfim. Então, foi lá um especialista, foi um engenheiro, foi alguém lá retratar, né? Foi alguém lá retratar o que realmente aconteceu, tirou foto, gravou, enfim, e ele colocou num relatório para poder mandar para a prefeitura, para o estado de São Paulo, para as pessoas responsáveis, né? A corregedoria aí, para as pessoas responsáveis do que está acontecendo, tá bom? E aí a gente tem a formatação do relatório, né? Que aí envolve o tipo de papel, tamanho de margens, né? Fonte, né? Todos os documentos utilizam fonte Arial ou Times New Roman, sempre com tamanho 12, tá? Sempre com o tamanho 12 aí. Texto sempre justificado, tá bom? Então, a gente vai ter um exemplo aqui, né? Então a gente tem lá a folha de rosto, que seria a capa, nós temos o índice, e aí propriamente a introdução, o conteúdo com as fotos, a conclusão. Se você teve lá uma referência bibliográfica, você coloca a referência, deve seguir, tá bom? E para a nossa atividade, vocês vão criar um relatório dentro de uma história, só que esse relatório ele envolve você, tá bom? Você vai solicitar para a faculdade ou para a escola, você vai solicitar uma bolsa de estudos, tá bom? Você vai estar solicitando uma bolsa de estudos, tá? E essa bolsa de estudos, você vai ter que descrever por que você merece, né? Por que você está querendo a bolsa de estudos. Então você vai descrever lá no relatório o porquê você merece, o porquê você tem que ter essa bolsa de estudos, e aí vocês vão colocar tudo isso em um relatório, certo? Tranquilo, gente? E aí, na próxima aula, a gente vai ver sobre documentos, né? Sobre a arquivação e tipos de documentos, certo? Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá bom, galera? Espero que tenham gostado, tenham aprendido aí.